E você dizendo sobre o planejamento reencarnatório, e pegando também aquele exemplo daquele que fumou muito e possa ter um problema naquela mesma encarnação, o modo que eu vou desencarnar, se eu vou desencarnar por doença, já foi pré-determinado no meu planejamento reencarnatório, ou eu posso estar antecipando com um mau hábito e tem como distinguir se aquela enfermidade já foi programada ou não? Então, lembra que eu comentei que Emmanuel fala para nós que praticamente a totalidade das doenças do corpo físico ela já vem com uma predisposição. Certo. Mas a gente pode antecipar ou não. Lembra que Divaldo, por várias vezes, teve moratória da sua existência porque ele tinha uma vida que estava sendo proveitosa não só para ele, na sua evolução, mas ele estava influenciando muito ao seu entorno com as suas palestras, com as suas obras da Mansão do Caminho, né? Quantas crianças que ele ajudou, quantas pessoas ele consolou com as psicografias dele, quantas pessoas que ele despertou através de suas palestras. Então ele teve várias moratórias. Eu tenho um exemplo muito interessante, não vou citar só o nome, de um amigo nosso que desencarnou agora recentemente. Ele é um médium de uma mediunidade assim ímpar e eu tinha bastante contato, a gente tinha bastante diálogo e ele ajudava muitas pessoas porque você se aproximava dele e ele falava, olha, um espírito tal, a sua vozinha, nome tal, tá falando pra você isso, aquilo. Ele começava a falar assim, que a pessoa tava do lado e começava, sabe, assim, algo fora do normal. Então ele ajudou, consolou muita gente. Ele, num período da existência dele ainda mais jovem, ele trabalhou com o Dr. Fritz por mais de 20 anos também. Então foi uma pessoa assim, que até o final agora, 86, 87 anos, trabalhou pelo próximo, ajudando. Só que agora, os 2 últimos anos de encarnação dele, ele sofreu muito com a doença do corpo físico, ele desenvolveu neoplasias, e aí deu metástases em várias partes. Então foram um final, assim, de último ano de vida, assim, de muita dor, sendo necessário tomar medicações pesadas, né? Mas a gente conversava muito. E aí, ele com a mediunidade dele, ele apesar da dor, ele tinha entendido que falaram pra ele, explicaram pra ele da seguinte forma: meu amigo, lembra que quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento. E tu viesses com uma predisposição para desenvolver essas neoplasias com 30 anos de idade. No entanto, a tua conduta, aquilo que te reprogramasses para fazer, tu fizesses tão bem e muito a mais. Então, cada vez que a doença vinha para se manifestar, os mentores dele, olha, ele tá trabalhando bem, vamos jogar, adia aí mais 5 anos. Quando vinha de novo o tempo para aquela doença se manifestar que era necessário, ele ainda estava trabalhando no bem, ajudando o próximo, sendo um verdadeiro homem de bem. Adia mais. Só que o tempo foi passando, e aí chega no final da vida, é necessário passar por essa expiação que Chico Xavier percebeu no corpo dele, que senão ele teria que passar em outra existência. Então, agora no final da tua existência, filho, na hora que está perto de você desencarnar, é necessário que você passe, porque a gente não pode esquecer que o nosso corpo físico tem a função de um mata-borrão das doenças que a gente traz. Então, nesse último ano de existência, ele teve que passar pelaquela expiação, porque era necessário. No entanto, eu tenho certeza, desencarnou com o corpo físico bem debilitado, mas curado, como o Dr. Décio fala, porque ele conseguiu expiar aquilo que era para ter sido com 30 anos, se manifestou só com 82. Então, eu posso tanto antecipar. Por exemplo, se eu tiver uma vida muito equivocada, uma vida muito louca, só aprontando, a espiritualidade vai falar, não, aquela doença que era para se manifestar com 50, manifesta agora que é pra gente segurar ele, senão ele vai se estourar. Pode acontecer o inverso também. Sim. Mas, você tendo uma boa conduta, a gente sabe que sempre o melhor vai acontecer.